Xerxes e Ester. Neste vídeo você verá o planejamento de vingança, a invasão da Grécia, derrotas em Salamina e Plateia, a destituição da rainha Vasti e os acontecimentos posteriores ao assassinato de Xerxes. Mais um vídeo da série para você compreender melhor as histórias da Bíblia. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Dário foi sucedido por seu filho Xerxes, 486 a 465 a.C. Daniel fala de Xerxes de forma profética. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Xerxes não podia esquecer a derrota vergonhosa sofrida por seu pai Dário nas mãos dos atenienses. Assim, deu ordem ao seu servo para lhe dizer diariamente: Senhor, lembra-te dos atenienses, e fez preparativos para uma invasão em grande escala. Em 483 a.C., Xerxes ordenou a construção de um canal na faixa estreita de terra ao norte do Monte Athos, onde a frota de Dário havia naufragado. Em 480, a fim de transportar o exército persa pelo estreito de Dardanelos, que separa a Ásia da Europa, Xerxes ordenou a construção de 2 pontes, usando navios de guerra amarrados uns aos outros para sustentá-las. 360 navios para a ponte do norte e 314 para a ponte do sul. A parte de cima foi coberta de gravetos e terra batida, e as laterais foram cercadas para que os cavalos e mulas não vissem a água e se assustassem. Os soldados persas levaram 7 dias e 7 noites para atravessar as pontes. O exército persa avançou para dentro do território grego. Heródoto descreve em detalhes as diversas nacionalidades desse exército, suas roupas e armas, e faz uma estimativa do total de soldados e ajudantes, 5.283.220, um número que os estudiosos de hoje reduzem consideravelmente. Ele descreve o exército bebendo de rios até secarem. Não é de se surpreender que, com tantas pessoas e animais, os rios, por vezes, não tenham sido capazes de promover água suficiente. Heródoto, Histórias 7.187. O avanço do exército numeroso foi impedido por um grupo de 300 soldados de Esparta que guardaram o desfiladeiro das Termópilas na região central da Grécia. Por fim, um traidor mostrou aos persas um caminho secreto pelas montanhas. Os espartanos foram removidos e os persas se dirigiram a Atenas. A maioria dos atenienses fugiu da cidade e se refugiou nas ilhas de Egina e Salamina. Alguns, porém, crendo no oráculo de Delfos, segundo o qual um muro de madeira permaneceria intacto, construíram um muro de madeira temporária sobre a Acrópole e se refugiaram atrás dele. Os soldados persas amarraram em suas flechas pedaços de estopa e, depois de lhes atear fogo, retiraram-nas contra o muro, que foi destruído pelo fogo. Ainda assim, os atenienses resistiram, lançando grandes pedras
do alto do monte sobre os soldados persas que avançavam. Por fim, porém, os persas subiram à encosta da Acrópole, queimaram todos os templos. Xerxes parecia ter realizado sua ambição de tomar Atenas e se vingar da derrota de seu pai em Maratona 10 anos antes. A frota grega, porém, ainda estava intacta e muitos atenienses acreditavam que, na verdade, essas 310 embarcações eram o muro de madeira ao qual o oráculo de Delfos havia se referido. Os gregos atraíram a frota persa para um canal estreito entre a ilha de Salamina e a região continental da Grécia. Xerxes assistiu à batalha subsequente de seu trono em terra firme. O confronto no mar foi violento e, mais uma vez, os persas levaram a pior. Diz-se que perderam cerca de 200 embarcações, enquanto os gregos só perderam 40. Os navios persas restantes voltaram ao mar Egeu a fim de proteger as pontes do Estreito de Dardanelos. A maioria dos soldados regressou para a Ásia com Xerxes. Um exército menor, talvez com cerca de 75.000 dos melhores guerreiros persas, foi deixado na Grécia sob o comando de um general chamado Mardônio. Esse exército foi derrotado pelos gregos em Plateia, na região central da Grécia, no ano seguinte, 479 a.C. O livro de Ester começa com Xerxes, também chamado Assuero, oferecendo um banquete de 7 dias para nobres e oficiais no 3º ano de seu reinado, 483 a.C. O relato bíblico informa que os líderes militares e nobres das províncias estavam presentes. É possível que a campanha malograda na Grécia tenha sido iniciada nessa ocasião. No 7º dia, quando estava embriagado com vinho, Xerxes ordenou que sua rainha Vasti se apresentasse no banquete. A rainha, equiparada por alguns com a rainha de Xerxes, chamada Ametriz, recusou comparecer. Como resultado de sua desobediência e do mau exemplo dado às esposas de todo seu reino, Vasti foi destituída do seu cargo de rainha. A próxima data fornecida no livro de Ester é o 10º mês do 7º ano, 479 a.C. Sem dúvida, Xerxes passou o período entre o 3º e o 7º ano envolvido nos confrontos na Grécia. Sob a orientação de seu primo e guardião, Mordecai, uma bela moça judia chamada Hadassa, ou Ester, se apresentou no harém do palácio sem revelar suas origens e foi escolhida para ser a nova rainha de Xerxes. O livro de Ester narra uma história dramática que se passa na residência de inverno dos reis persas em Suzã, no sudeste do atual Irã. A corte do rei persa, descrita no 1º capítulo do livro, corresponde a evidências arqueológicas e inscrições dessa cidade. Havia tecido branco de linho e estopas de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura a argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Mordecai descobriu uma conspiração para assassinar Xerxes, mas apesar de serem sido registrados nos anais do rei,
seus atos foram esquecidos quando o perverso Amã convenceu Xerxes a permitir o extermínio dos judeus. Mordecai insistiu para Ester tomar uma providência a fim de salvar seu povo. E quem sabe se para essa conjuntura é que foste elevada a rainha? Arriscando sua vida, Ester pediu uma audiência particular com seu marido. O rei estendeu seu cetro de ouro em sinal de aprovação e se dispôs a atender o pedido da rainha. Ester convidou Xerxes e Amã para um banquete, mas só apresentou seu pedido no segundo banquete realizado no dia seguinte. Entre um banquete e outro, Amã preparou uma forca para o judeu Mordecai e o rei Insone leu nos anais reais aquilo que Mordecai havia feito por ele. Quando Amã foi ao palácio com a intenção de pedir o enforcamento de Mordecai, Xerxes lhes perguntou o que se devia fazer ao homem ao qual o rei desejava honrar. Pensando que o rei estava se referindo a ele, Amã sugeriu vários gestos pomposos e em seguida teve que realizar para o judeu Mordecai. A esposa de Amã considerou este episódio um agouro. Se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, e ele é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. No segundo banquete, Ester revelou a trama de Amã e salvou os judeus do extermínio. Amã e seus filhos foram executados na forca preparada para Mordecai, enquanto este último foi promovido a primeiro-ministro de Xerxes. Em 465 a.C., Xerxes foi assassinado numa conspiração palaciana e sucedido por seu filho Artaxerxes. A Mestres, possivelmente Vasti, mãe de Artaxerxes, atuou como rainha-mãe até falecer em 424 a.C. Caso essa proposta esteja correta, Vasti conseguiu reaver sua posição de poder. É possível determinar se a fez à custa de Ester. A ideia não é conflitante com o relato do livro de Ester, no qual não se faz menção de Vasti ter sido executada ou ser divorciado formalmente do rei. Os judeus instituíram a festa do Purim para lembrar Mordecai o livramento obtido pelos esforços de Ester e a revogação da sorte que Amã havia lançado para eles. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.